Sequência de mais do plenário. Tribunal Regional Eleitoral da Paz e seus magistrados. Foco no desembargador Agostinho Silvério, vice-presidente do TRE. Na tela, no cantinho superior, o logo do TRE, a pé direita inferior, janela de Libras com intérprete. A ser realizada na modalidade híbrida, presencial e por videoconferência. Submeto a apreciação da ata da Imagem ampla do plenário. Judiciária ordinária de 23/4/2025 a aprovação. Agora foco no desembargador Agostinho Silvério. Declaro aprovada. Passemos aos julgamentos. Da pauta. Prestação de contas eleitorais, número 0600-167-38. Origem, Macapá. Relator, juiz Rivaldo Valente. Interessado, Partido Novo. Na barra inferior, 16 e 1, 24/4/2025. 29ª Sessão Judiciária Ordinária do TREP. Mário Mazurek, Anselmo Gonçalves, Tina Souza e Normande Souza. A palavra está com o relator. Obrigado, senhor presidente. E ambiente virtual, juiz Rivaldo Valente. Ele é branco, de cabelos parcialmente grisalhos, curtos, curtinhos laterais. Usa óculos de armação escura, olhos amendoados castanho escuro, nariz afilado, barba escanoada, curta, grisalha e traz taga preta. 2024. Pode regular trâmite processual, a unidade técnica deste tribunal emitiu parecer conclusivo, sugerindo a desaprovação das contas pelas seguintes razões. Item 1, relatório, o diretório do partido não destinou o valor mínimo do fundo partidário relativo à cota de gênero, contrariando a decisão proferida na ADI do Supremo Tribunal Federal 5.617 e o disposto no parágrafo 3º e 4º, letra A do artigo 19 da resolução do TSE 23.607. O 2, ele também identificou outra irregularidade, dizendo que o diretório do partido não destinou o valor mínimo do fundo partidário relativo à cota de candidatura de pessoas negras, no valor de R$ 3.072,09, contrariando a decisão na medida cautelar proferida na ADPF 738. E o disposto nos parágrafos 3º e 4º, letra A, do artigo 19 da resolução do TSE 23.607. Para se manifestar, a Procuradoria Eleitoral acompanhou integralmente o parecer técnico, opinando pela desaprovação das contas, considerando a natureza da irregularidade. É o relatório, senhor presidente. Senhor Procurador. Imagem ampla do plenário. Senhor presidente, excelentíssimos julgadores, todos aqui presentes, boa tarde. O Ministério Público reitera os termos do parecer. Relator, com a palavra. Presidente, por função dos autos, observa-se que E ambiente virtual, juiz Rivaldo Valente. O recebido pelo Diretório Estadual do Partido Novo, no Amapá, foi de 7.017. A importância de valores custou 3 despesas registradas nas contas, todas direcionadas às candidaturas do partido, serviços jurídicos, contábeis e material publicitário. Apesar de não vislumbrar a existência de desvio de finalidade em relação aos valores utilizados relativo à cota de gênero e pessoas negras do fundo partidário, porquanto o parágrafo 6º do artigo 19 da resolução do TSE 23.607... Na barra de orlagem inferior, 1. Prestação de contas eleitorais. Número do processo 0600-167-38.2024. Origem Macapá barra P. Relator, juiz Rivaldo Valente. De Macapá, no estado do Amapá, todo sendo 2 masculinas e 1 feminina, e 2 dessas de negra, pelo que se infere que os gastos registrados, indubitavelmente, beneficiaram as candidaturas de igual modo. Todavia, releva assinalar que é imprescindível que o partido registre nas contas o escorreito de cumprimento da aplicação mínima dos percentuais, cabendo a este individualizar na prestação de contas, no caso de gastos comuns, o benefício oferido por cada candidatura. Por feito, nos casos de haver gastos compartilhados entre candidatos de gêneros masculinos e de pessoas não negras e femininas e de pessoas negras, devem ser registradas na prestação de contas,
o benefício auferido para cada candidatura, por meio do registro de doação estimável nos moldes do artigo 7º da resolução do TSE 23.607, tratando-se de uma omissão e irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas. A ausência de escrituração impede o efetivo controle da destinação dos recursos do fundo partidário e prejudica a verificação do cumprimento das cotas legalmente previstas. Não obstante, não vislumbrar o emprego ilícito de recursos das cotas do fundo partidário pertencente às candidaturas femininas e às candidaturas pessoas negras, ou se desviou de modo que, ao meu ver, não é cabível na espécie. A devolução de valores ou determinar o seu emprego em eleições subsequentes, a ausência da escrituração na prestação de contas, o rol dos candidatos beneficiados com doações estimáveis em dinheiros pela agremiação, por si só constitui irregularidade grave, porquanto prejudica a escorreta fiscalização dos valores empregados nas contas, a ensejar a desaprovação. Diante disso, senhor presidente, eu voto pela desaprovação das contas do Diretório Estadual do Partido Novo no Amapá, referente à campanha municipal de 2024, nos termos do inciso 3º, artigo 74 da resolução do TSE 23.607. É como voto. Juiz Mário Mazurek. Presidente, eu acompanho o eminente relator. Juiz Anselmo Gonçalves. Também acompanho o relator. Juíza Tina Souza. O relator, presidente. Normande Souza. Eu também não vi nenhum motivo para divergir, doutor. Foco no Edmar Agostinho Silvério. Decisão. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, à unanimidade, conheceu e, no mérito, negou-lhe provimento nos termos do voto proferido pelo relator. Retifica... Vou reler a decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, desaprovou a prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Novo, referente às eleições municipais de 2024, nos termos do voto do juiz relator. Foi atualizado aqui o pauta. Em julgamento, prestação de contas eleitorais, número 0601-57280, origem Macapá, relator juiz Normande Souza, interessada Lúcia Costa da Silva, vogais, juízes Rivaldo Valente, Mário Mazurek, Anselmo Gonçalves. Foco no Edmar Agostinho Silvério. Impedimento da juíza Tina Souza. Com a palavra o relator. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas. Foco no juiz Normande Souza. Ele é negro de pelo claro, tem cabelos castanhos escuros, presos para trás. Usa óculos de armação escura, olhos amendoados castanhos escuro, nariz afilado e traz taga preta. Na barra de rolagem inferior. 2. Prestação de contas eleitorais. Número do processo 0601-572-80.2022. Origem Macapá barra P. Relator juiz Normande Souza. Em parecer conclusivo, o órgão técnico opinou pela desaprovação e em razão da não prestação de contas parciais. O Ministério Público, a seu turno, apontou outras falhas, considerou graves e pediu a devolução de 149. Esse relatório que eu estou fazendo aqui, na verdade, é mais simples eu resumir. Esse processo ele foi julgado por nós. Então, depois daqueles que o TSE devolveu, ele devolveu só por uma parte, que é essa aqui, ó. O TSE deu provimento parcial ao recurso especial eleitoral interposto pelo Ministério Público, a fim de determinar o retorno ao TRE para que, mantidas as conclusões do acordo regional a respeito da comprovação e da regularidade dos gastos efetuados com locação de veículos, serviço advocatício e de contabilidade e com material impresso, acordo de origem reaprecie as despesas com o pessoal. Então, assim, eu só estou aqui fazendo a reapreciação da despesa com o pessoal, como eu entendi que foi a devolução.
A interessada, então, foi novamente intimada e se manifestou pela efetiva realização das despesas e que não existiu incorreções na utilização dos recursos recebidos. Também afirmou que todos os pagamentos foram realizados de forma rastreável, por meio de transferências bancárias e emissão de notas fiscais. Não houve extrapolação de limites legais ou abuso dos recursos, e o Ministério Público Eleitoral não teria apresentado provas concretas das irregularidades, baseando-se apenas na alegação de que os documentos apresentados seriam genéricos. Motivo pelos quais, então, pediu a manutenção da decisão primeira pela aprovação com ressalvas. Aí, novamente, o Ministério Público Eleitoral apresentou a última manifestação, sustentando que as despesas com o pessoal não foram provadas regularmente, pois foram apresentadas notas fiscais genéricas, sem outros documentos que permita verificar e quantificar minimamente o trabalho e no qual não há descrição dos serviços efetivamente prestados. Ademais, entende que se trata de despesa com caráter antieconômico em razão do alto valor dispendido, sendo depois desproporcionais às atividades desempenhadas. Pediu dessa forma, aqui tem um errinho de português que foi repetido a palavra, que as contas sejam desaprovadas e determinada a devolução de R$ 45.904, em razão de gastos que teriam sido irregulares. Esse é o relatório, senhor presidente. Procuradora. Imagem ampla do plenário. Manifestação derradeira juntada aos autos pela desaprovação das contas, excelências. O relator. O mérito, então, reforçando o relatório apresentado. Foco no juiz Normande Vamos Souza. analisar tão somente as despesas com pessoal, tendo em vista que o TSE manteve as conclusões referentes aos outros gastos efetuados pela prestadora. Temos assim que o cerne da questão posta está somente na despesa disciplinada no artigo 35, parágrafo 12, da Resolução 23.607 de 2019, e que eu transcrevo aqui, parágrafo 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com identificação integral das pessoas prestadoras de serviços, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado. Os gastos que foram considerados irregulares são os seguintes. O 1, com a Luciana da Silva Leal, coordenadora de campanha, no período de 16 de agosto de 2022 a 2 de outubro do mesmo ano. R$ 20.000, nota fiscal ID tal. O 2, o Emerson Domingos da Silva Souza, coordenador de campanha, no período 16 de agosto a 2 de outubro, R$ 20.000, nota fiscal no outro ID. Está até no mesmo ID. Adilson Martins Fernandes, motorista, no período de 16 de agosto a 2 de outubro do mesmo ano, R$ 4.944, nota fiscal no ID tal. Quarto, Tiago Picanço Salles, militância, R$ 960, no mesmo período, 16 de agosto a 2 de outubro, a nota fiscal tal. Antes de adentrarmos na fundamentação quanto a cada item acima destacado pelo MPE, cabe relembrar que o valor total da despesa global da campanha foi de R$ 175.000. Mais à frente, vamos verificar a importância desse valor para o contexto das alegações. Inicialmente, tratamos do caso do lançamento de despesa com o motorista. A prestação de contas indicou na nota o gasto de R$ 4.944 em 48 dias, o equivalente a um salário mensal de R$ 3.090, valor adequado para a atividade desenvolvida, se observada a realidade local, não configurando, no meu ver, desta forma, qualquer antieconomicidade na despesa. No caso do profissional em apreço, motorista, somente há uma citação na resolução de regência quando ela trata da condução de veículo do próprio candidato, que não é o caso, pois a nota fiscal consta o lançamento outros serviços de transporte de natureza municipal, sem citar que se trata de despesa de cunho pessoal do candidato. Não há porquê se falar em ausência de detalhamento, vez que, ao meu sentir, está perfeitamente descrito o que foi desempenhado. Serviço de condutor de veículo pelo prazo de 48 dias. E por esse serviço foi paga a quantia de R$ 4.944. E não havendo disciplina específica para detalhamento quanto à atividade diária do condutor, eu entendo que é regular
orçamento. No tocante ao gasto com militância, Thiago Picanço, o valor de R$ 960. De plano se vê que o valor é plenamente compatível com a tarefa de um cabo eleitoral. Também não vejo qualquer indício de que a prestação de serviço tenha sido pago com valor exacerbado, ofendendo o princípio da economicidade. Contudo, no que diz respeito ao detalhamento, entendo que há uma falha na descrição das atividades desenvolvidas. Isso porque, na inexistência de contrato específico, a prestadora lançou um código 1703. Permanece o foco no ou juiz seja, Normande Souza. planejamento, coordenação ou organização técnica. Atividades não condizentes com o cabo eleitoral, pois tais especificações estão de acordo com os serviços de coordenadores de campanha. Também não restou evidenciado o horário de trabalho do colaborador. Uma falha. Quanto à situação de Luciana e Emerson Domingos, contratados como coordenadores da campanha e assim lançado nas notas fiscais, inclusive com o código correto, que aqui é 1703, né, que eu acabei de citar. Dessa forma, nessas despesas estão preenchidos 2 requisitos do que exige o artigo 12, o parágrafo 12 daquele artigo: a descrição da atividade e o período da prestação. Resta, então, verificar se os valores estão em descompasso com o que indique anti-economicidade na sua prática. Foi pago a cada um R$ 20.000 para administrar a campanha durante 48 dias, ou seja, o equivalente a um salário mensal de R$ 12.000. Nesse ponto, retomo o valor da campanha, que eu mencionei acima, de R$ 175.000, valor considerável a ser gerido em tão curto período como é o de uma campanha eleitoral, que deriva grande responsabilidade para quem é incumbido de tal função. Esse raciocínio me leva a que a quantia de R$ 12.000 não se mostra exageradamente, extravagante ao ponto de se considerar fora dos padrões econômicos de uma campanha eleitoral de uma candidata a deputada federal. Ao contrário, é facilmente atestado em outras prestações de contas valores altíssimos para a gerência de ações eleitorais de candidatos aos mesmos cargos. Estou, então, pendente na comprovação da despesa de coordenador tão somente o horário de trabalho. E nesse quesito eu não vejo como qualquer especificação que seja suficiente. O período de 48 dias de campanha é utilizado de forma a não se perder qualquer oportunidade para angariar votos. Com as constantes reformas eleitorais, o período de campanha foi diminuindo e impondo aos concorrentes o corpo a corpo, as visitas diárias, participações em comícios, deslocamentos ao interior e outras formas de captação de votos, que não se pode indicar um horário específico para essas ações, motivo pelo qual eu entendo que a descrição de uma carga horária específica para os atores principais dessa atividade, como é o caso de coordenador de campanha, sempre poderá ser demonstrada como insuficiente ou não condizente com o que foi feito. Por todo exposto, eu não vislumbro qualquer motivo para declarar as despesas com pessoal efetuadas como antieconômicas, entendendo que podem ser relevadas as falhas quanto ao horário de desempenho da função, detalhamento da atividade de militância no período da campanha, seja pelo valor irrelevante do gasto com o cabo eleitoral, seja por aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Então, com essas considerações, eu estou aprovando com ressalvas as contas da Lúcia Costa da Silva, candidata a deputada federal nas eleições de 2022 pelo PSDB. Isso não implica em devolução, senhor presidente, só ressalva mesmo. É assim que eu votei. Juiz Rivaldo Valente. Senhor presidente, eu acompanho integralmente o relator. Juiz Mário Mazurek. Acompanho o relator, senhor presidente. Juiz Anselmo Gonçalves. Também vou acompanhar o relator. Decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, unanimidade, aprovou com ressalvas a prestação de contas de Lúcia Costa da Silva, referente às eleições 2022, nos termos do voto proferido pelo juiz relator. Foco no desembargador Agostinho Silvério. Em julgamento, prestação de contas eleitorais 06017260, origem Macapá, relator juiz Rivaldo Valente, interessado Podemos, Raíssa Cadena Furlan e Mário Rocha de Matos Neto. Vogais, Mário Mazurek, Anselmo Gonçalves, Tina Souza e Normande Souza.
O ilustre relator com a palavra. Em ambiente virtual, juiz Divaldo Valente, na barra de rolagem inferior, 3, prestação de contas eleitorais, número do processo 06000172-60.2024, origem Macapá, barra P, relator juiz Divaldo Valente. Das eleições de 2024. Após regular trâmite processual, os autos foram remetidos à análise derradeira do Núcleo de Análise e Contas Eleitorais Partidárias, NICEP, emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas, apontando que há irregularidades persistentes nas contas, a apresentação intempestiva da prestação de contas finais e o envio intempestivo dos relatórios financeiros relativo aos recursos financeiros recebidos na campanha não comprometeriam a regularidade das contas. Estava a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, destacando que o envio tardio das informações sobre doações apenas no dia 4 de novembro de 2024, após a data das eleições, representou 99,71% do valor total recebido. É o relatório, senhor presidente. Senhora Procuradora. Reitero os termos do parecer, excelência. Imagem ampla do plenário. Senhor presidente, a única divergência... Em ambiente virtual, juiz Divaldo Valente. ...do Ministério Público reside no... Senhor relator, só um minutinho, desculpa interromper. Imagem ampla do plenário. Senhor relator, Com a palavra, desembargador Agostinho prazo Silvério. aqui para manifestação, advogado que já tinha manifestado aqui. Então, com a palavra, ilustre advogada, pelo prazo regimental. Muito obrigada. Em verdade, senhor presidente, se o relator, diante da manifestação técnica, me perdoe, doutora. A manifestação técnica e do MP pela aprovação, se o relator puder antecipar a conclusão... Foco na advogada Amanda Figueiredo. Ela é branca, de cabelos castanhos claros, lisos, longos. Imagem ampla do plenário. Eu tenho... como se trata de prestação... A senhora quer usar o tempo ou não? Como eu lhe disse, como já vem todo, até mesmo para... Foco na advogada Amanda Figueiredo. A conclusão, eu abro mão. É que a senhora está seguindo a mesma linha do MP, é isso? O MP e o parecer técnico, excelência, foram pela aprovação com ressalvas. Eu defendo o partido. Ele foi pela desaprovação. O MP está opinando pela desaprovação. Desaprovação em relação a esse? Aprovação com ressalvas. Aprovação com ressalvas. Imagem ampla do plenário. Aprovação com ressalvas. Quem está opinando pela ressalva é o NACEP. O MP opinou pela desaprovação das contas. Aprovação com ressalvas. Permanece imagem ampla do plenário. A advogada faz consulta em papéis. Diante dessa... Eu também imaginei que fosse... Foco na advogada Amanda Figueiredo. Poderia utilizar, sim, por rapidamente, excelência, então. A palavra está com o senhor, está correndo seu tempo. Muito obrigada. Senhor presidente, senhor relator... A advogada Amanda Figueiredo é branca, de cabelos castanhos claros, lisos, longos. Usa leve maquiagem, óculos de armação escura, nariz afilado e batom rosa. Traje toga preta. Demais servidores, doutor Falavinha, na pessoa de quem cumprimento todos os advogados presentes, virtual e presencialmente. Mas aqui, basicamente, a questão que foi motivo que levou ao Ministério Público se manifestar pela desaprovação foi o fato de terem sido intempestivos os envios de relatórios financeiros. A prestação de contas foi realmente intempestiva, e isso daí realmente está inegável e inquestionável. No entanto, foram todos apresentados, todas as questões relativas a recursos recebidos foram devidamente comprovadas, a destinação foi também devidamente comprovada, motivo pelo qual a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é assente e a jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral também é assente, que, em caso de intempestividade, falha
que não compromete a regularidade das contas, sendo possível a fiscalização dos recursos, não caberia a pecha de desaprovação. Por essas razões, peço que seja considerado o parecer técnico emitido pelo setor técnico desta Corte e aprove com ressalvas as contas do partido. É o que se pede, excelência. O relator, por Imagem favor, ampla do plenário. pode recomeçar. Senhor presidente, apenas... Em ambiente virtual, juiz Givaldo Valente. Doutora Amanda e doutor Falavina, porque no vídeo eu não percebi que havia sustentação, só recebo meus cumprimentos. Senhor presidente, a única divergência entre os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público reside no peso a ser dado às irregularidades referentes ao envio em relativo aos recursos financeiros recebidos na Prestação de contas do banco, contas na enfermeira, irregularidade. Equipe TRE do Paraná, ausência de prestação de contas. Tá. Dissonância do inciso primeiro e... Tá. Dissonância do inciso 1º, artigo 47 da resolução do TSE 23.607. Diz o artigo 47. Os partidos políticos e as candidatas e os candidatos são obrigados, durante a campanha eleitorais, a enviar, por meio do sistema, à Justiça Eleitoral para a divulgação em página criada na internet para esse fim. Item 1. Os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha em até 72 horas contadas do recebimento. Senhor presidente, eu adianto no meu voto que acite razão o Ministério Público. Isso porque, nos termos do parágrafo 7 do artigo 49 da norma citada, a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso 1º do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar... Permanece na tela o juiz Givaldo Valente. Espécie, observa-se que o relatório financeiro tardiamente enviado à Justiça Eleitoral corresponde a 99,71% do valor total financeiro arrecadado pela greve partidária. Ademais, necessário registrar que o envio de relatório financeiro em 4 de novembro, somente após as eleições, agrava o prejuízo não apenas à fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral, Ministério Público e demais agremiações partidárias, mas também o controle social exercido pelo eleitorado às contas, impossibilitando o acesso às informações relativas às doações recebidas pelo partido, em tempo real, na página na internet do Tribunal Superior Eleitoral durante todas as eleições. Por tais razões, inviado a aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade para aprovação nas contas corressadas, no presente caso, merecendo a contas da agremiação a desaprovação, na forma do inciso 3º do artigo 74 da resolução do TSE 23.607. Trago aqui no meu voto peço vênia só para ler a leitura do precedente que se aplica ao presente caso. No item 2, o atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha deve ser tratado de forma rigorosa, podendo acarretar a desaprovação das contas nos casos em que a extensão das falhas compromete o controle exercido pela Justiça. O atraso relevante de quantias vultuosas ou de tempo considerado, ainda que se tratando de valores diminutos, a ausência de relatórios financeiros, deixando o partido para comunicar formalmente à Justiça Eleitoral apenas por ocasião das prestações de contas finais de campanha, revela desídia, impede a fiscalização pública e implica na desaprovação das contas. Então, um precedente aqui que eu colaciono no meu voto, senhor presidente. Também trago outro precedente, no mesmo sentido, já do TSE, relatoria do ministro Edson Fachin, peço venha para dispensar a leitura, porque está no mesmo sentido. Diante disso, senhor presidente, em consonância com o parecer do Ministério Público, voto pela desaprovação das contas do Diretório Estadual do Podemos, no Estado do Amapá, referente às campanhas eleitorais, campanhas das eleições municipais de 2024,
nos termos do inciso 3º, artigo 64 da resolução do TSE 23.607. É como voto, senhor presidente. Foco na Edmarno Agostinho Silvério. Eu acompanho o eminente relator. Juiz Anselmo Gonçalves. Senhor presidente, eu vou pedir vista desses autos. Foco na mesa da lateral direita, com a palavra o juiz Anselmo No Gonçalves. sentido de aprovar, em situações dessa natureza, a aprovação das contas com ressalva. Eu vou pedir vista para fazer uma análise mais aprofundada. Alguém Foco no Edmarno Agostinho Silvério. antecipar o voto? Aguarda. Vou aguardar. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, à unanimidade, após o voto do relator desaprovando as contas, acompanhado pelo juiz Mário Mazurek, pediu vista o juiz Anselmo Gonçalves e os demais aguardam. Senhor presidente, eu queria me adiantar, esse último processo que está aí, que é da minha relatoria, eu queria pedir retirada de pauta. Foco na mesa da lateral direita. Porque chegou um pedido bem recente aí alegando uma prevenção. Com a palavra o juiz Normando Souza. Então eu estou pedindo para retirar de pauta ele hoje. Já podemos incluir na sessão. Na próxima não, porque amanhã eu vou ter um compromisso inadiável pessoal, que eu não consegui outro horário. Então amanhã vai estar o doutor Carlos Fernando no meu lugar. Então eu peço para colocar na Primeira sessão da semana que vem. Segunda-feira. Ok. O recurso eleitoral na representação Foco na Edmarno Agostinho Silvério. 313, Isso. origem Macapá, da relatoria do juiz Normando Souza, onde tem como recorrente Gilvão Pinheiro Borges, Isso aí. Antônio Paulo de Oliveira Furlan, Mário Rocha Matos Neto e coligação Trabalhando pelo Povo foi retirado de pauta pelo relator e fica já incluído para a primeira pauta da semana que vem. Nós temos 2 dias, segunda e terça. O que for melhor para todos. Então, ela está falando aqui que isso depende de publicação, então, para dar então fica tempo, pra já início de fica maio, para o né? próximo Imagem dia ampla do 6. plenário. Pronto. Dia 6. Consulta Lúcio Pare se há mais algum processo em mesa, algum processo para ser julgado. Foco no Edmarno Agostinho Silvério. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário, Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados.